Então, dado isso, nós tínhamos um problema que era não existiam 3 fabricantes no Brasil que pudessem me entregar esse computador com essas características. Então, as características básicas, quais eram os requisitos básicos? Vamos repetir. Era ausência de chumbo, outras substâncias tóxicas, mas o chumbo é o principal. Tá. Ter um sistema de economia de energia elétrica, okay. Seguir os padrões ISO 14001 e ISO 9001. 9001. Isso. Então, não existia no mercado 3 fabricantes. E como nós somos uma universidade pública, nós só podemos colocar num pregão ou no edital de compra de computadores equipamentos que tenham no mínimo 3 fornecedores para ter competitividade e eu conseguir comprar uma coisa num preço adequado. Certo. Então, isso não foi possível, então nós colocamos como característica desejável. Então, eu falo assim, era um edital que não era verde, era um edital esverdeado. Ok. Quantos equipamentos estavam sendo adquiridos? Por volta de 2.000 computadores e 300 notebooks. Isso foi quando? Outubro de 2008. Então agora, recente, né? Recente. Okay. Então, dado que eu não poderia exigir isso no edital, teve o pregão e um fabricante ganhou, que foi a Itautec. Então, a posteriori disso, foi negociado com a Itautec que, apesar desses itens de micro verde não serem obrigatórios, que eles entregariam o micro verde, em contrapartida, a USP daria para eles o selo verde. Ah, entendi. Então, o selo verde foi uma maneira de contemplar a Itautec por nos estar dando um bem, nos estar vendendo um bem que é sustentável. E a Itautec, ela já tinha esses ISO 9000, provavelmente já tinha, né? Já tinha todas essas normas. O 14000 também já tinha? Também. Muito interessante isso. E isso você verificou no mercado, os outros fabricantes estão próximo disso? Pelo menos o ISO 14000 que a gente fala muito aqui. Não, hoje existe pelo menos a Dell também. A Dell já tem? Também tem. Outros, se você puser como obrigatório, eles importam. Ah, ok. Então, não necessariamente todos os fabricantes fabricam micros verdes no Brasil. Às vezes eles fabricam fora, só que o custo de importação acaba saindo muito alto e numa modalidade de compra por pregão pode não compensar. Ah, entendi. Então, o selo verde surgiu para motivar os fornecedores a me vender micro verde e também para conscientizar a comunidade da USP da importância de exigir micro verde. Ok. E, sendo a USP uma universidade de referência, incentivar o consumidor a começar a entender o que será esse tal de selo verde que a USP está falando. Ok. Porque a grande vantagem disso é que se você precisar reciclar esse micro verde também, você não vai estar trabalhando com substâncias tóxicas, além da economia de energia. Agora, nós temos um outro assunto que chama bastante atenção, que é a quantidade de lixo eletrônico atualmente, né? Que é uma preocupação mundial. E a falta de legislação no Brasil em relação ao descarte correto versus o aumento do consumo dos micros, né, dos PCs, dos notebooks domésticos. Hoje em dia ficou comum hoje em casa as pessoas terem notebook, então ficou uma coisa bastante... Está quase igual ao celular, né? Uhum. Quem não tem quer um notebook, né? Uhum. Então esse aumento da venda ela agrava ainda muito mais a situação. Qual que seria o melhor caminho, na sua opinião, com relação à questão do lixo eletrônico? Então, eu vou, antes disso, colocar alguns números, né? O Brasil hoje tem por volta de 65 milhões de micros. 65 milhões de micros. A venda por ano está da ordem de 10 a 12 milhões de micro por ano. E, se eu não me engano, segundo o último dado da Anatel, hoje nós temos 120 milhões de celulares. Isso não significa que 120 milhões de pessoas têm celulares, porque as pessoas às vezes têm mais de um celular. Exato. A gravidade da situação aí, no caso dos micros, o ciclo de vida no Brasil é de 4 a 5 anos, que o brasileiro considera obsoleto micro. Porque nos Estados Unidos esse número é de 2 a 3 anos. Mas no caso do celular, não. O celular é meio fashion, a pessoa quer trocar. E esse número é de 1 a 1 ano e meio. Então, todo o apelo da indústria, né, de marketing. Né?
E, na realidade, o que nós podemos observar é que a gente não sabe, de fato, o que fazer com isso depois. Então, o que acontece é que em casa a gente vai guardando bateria, a gente vai guardando micro, a gente vai guardando celulares velhos, né? Exato. E o que se vê, se você joga no lixo, as pessoas... Existem algumas pessoas que pegam esse lixo e retiram algumas partes que são interessantes e isso acaba indo para um lixão, né? O que se discute muito hoje no mundo é que tem que ser exportado esse lixo, né? Então, o pessoal principalmente da Ásia retira essa substância, desmonta para retirar os metais que têm algum valor. Então, respira aquela substância tóxica. Então, é um completo desrespeito à própria saúde do indivíduo, como também se você deixa um micro no lixão, ele tomando chuva, aquelas placas começam a reagir com a água e você tem ali, por exemplo, chumbo, e outras substâncias tóxicas que podem contaminar a água. Fora que também a gente fica imaginando um micro jogado no lixo, quanto tempo que esse micro vai ficar ali até ele se decompor na natureza, né? Ele não se decompõe. Nem né? se decompõe, né? Isso. É plástico, né? A maioria das... É plástico, metal. Então é um negócio bastante sério, né? Uhum. No Brasil, tem aí alguma iniciativa, um percentual de empresas, tem alguma referência sobre reciclagem desse material, não? Então, o trabalho que nós estamos fazendo é justamente para discutir um pouco isso, né? Aqui no Brasil, a organização que cuida, aqui no Brasil não, em São Paulo especificamente, quem cuida disso é a CETESB, né? Certo. A CETESB tem registrada ou credenciadas 450 empresas de reciclagem. Empresas diversas, de papelão. Agora, o que você observa, um trabalho que nós começamos a realizar desde o ano passado, e esse ano veio um grupo de pesquisadores do MIT para nos ajudar, foi que se eu dou um micro para uma dessas empresas, aquela empresa recicla plástico. Ela retira o plástico do micro e o resto vai para o lixão. Quer dizer, não resolve totalmente, resolve uma parte, né? Resolve muito pouco o problema. Então a pergunta é, como tratar o lixo eletrônico de modo que tudo seja reciclável? O que se entende por reciclável é que tudo volte para a cadeia produtiva. Certo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Ok. Por exemplo, nós visitamos uma fábrica que faz reciclagem de bateria. Por exemplo, as baterias que o Banco Real tem coletado. Ok. Então ele pega a bateria, tritura, porque a bateria, existem algumas baterias que se você colocar em alta temperatura ela pode explodir, então tritura tudo e daí vai para um forno. Imagina uma grande panela ali cozinhando e o objetivo é fazer algumas reações químicas para retirando os metais. Certo. Então retira níquel, retira cádmio, retira cobre e vai retirando as substâncias e isso no final do processo vira pó de cobre, pó de níquel, pó de crômio. Certo. Eu estou falando desses metais, obviamente essa bateria que a gente usa normalmente não tem tudo isso, mas a bateria de carro tem níquel, tem cádmio. Ou seja, daquilo eles tiram todos os metais e todos os metais podem voltar a ser matéria-prima para a indústria. Daí vocês imaginam, daquela panelão tirou os metais, sobrou uma massa. Ok. Essa massa, o que eles fazem? Eles pegam display de micro, a massa quebra, mistura nessa massa, e isso vira matéria-prima para a indústria de cerâmica. Ou seja, aproveita-se tudo. Mas é um processo tremendo aí, não é um negócio simples, né? É um processo extremamente caro. Por isso que não existe indústria que aproveite tudo. Uma aproveita bateria, outra aproveita plástico, outra aproveita alumínio. E por isso que não faz muito sentido você dar um micro para apenas uma indústria. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui no programa Desafios do Aquecimento Global. Você que acompanha aqui na Rádio Mundial. Comigo, Estélio Sol, entrevistando a doutora Tereza Cristina Carvalho, lá do Centro de Computação Eletrônica da USP, falando para nós aqui sobre essa questão do lixo eletrônico, o selo verde desenvolvido para os computadores que foram adquiridos pela USP o ano passado.